Vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. E vai ter conversa sim. E vai ter papo sobre mulheres e sobre eleições. E para falar sobre isso, convidamos todas as mulheres candidatas a prefeita da cidade de Maceió. Começamos no episódio passado com um papo muito legal com a candidata da Unidade Popular, Lenilda Luna. Se perdeu, corre lá para ouvir. Das 5.570 prefeituras do país, apenas 11,9% são governadas por mulheres. Dos 102 municípios alagoanos, 20 não possuem sequer vereadoras. A mulher não está protagonista na política, mas a política está dentro da vida de toda mulher. Como você se relaciona com a eleição do seu município? Lugar de mulher também é na política e nesse podcast não podia ser diferente. Vai ter conversa sim. Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina, e hoje, como vocês já sabem, estão comigo a Sal Bernardo e a Ticiane Simões. Olá, meninas! Oi, estamos de volta! Coisa boa! Olá, vamos embora! E nossa convidada de hoje, também fazendo parte da série de episódios sobre eleições e mulheres, a candidata a prefeita de Maceió pelo PSOL, Valéria Correia. Além de estar candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade, Valéria é uma mulher que desde muito cedo se indignou com as desigualdades sociais, sonhou e lutou por uma sociedade mais justa. Assumiu postos de liderança ao longo da vida, inicialmente nos movimentos das pastorais da Arquidiocese de Maceió e depois como assistente social da Secretaria de Estado da Educação e da Saúde. Desde 94, trabalha na Universidade Federal de Alagoas, sendo eleita reitora em 2015, e cumpriu seu mandato até janeiro desse ano, já lutando e sentindo as dificuldades da gestão federal contra a qualidade de uma educação pública e democrática. Integra sua chapa como vice o líder comunitário Igor da Silva. Oi, Valéria, obrigada pela sua presença. Olá, dizer que é uma enorme satisfação estar com vocês, conversando, né, nesse ateliê Ambrosina, com a perspectiva do feminismo, né? Penso que enquanto houver machismo, feminicídio, o feminismo tem que existir, né, para se contrapor a todo esse processo. E é um enorme prazer, Elizabeth, Salete, Ticiane, que eu já conhecia de longas datas, foi aluna de teatro lá da UFAL, então um prazer enorme estar com vocês hoje nesse diálogo tão importante. Obrigada. Valéria, nós pensamos em criar um esquema igual para todas as candidatas. Vamos fazer o seguinte, a gente te dá 10 minutos para você se apresentar, contar um pouco do seu programa de governo e depois iniciamos um bate-papo, tudo bem? Tudo bem. A palavra está com você. Dizer, né, inicialmente, que para mim ser candidata é um desafio muito grande e que a conjuntura me empurrou a esse desafio, porque essa conjuntura, tanto no país, né, e a gente tem discutido no PSOL, que é o partido que eu estou candidata, né, me apresentando junto com o PCB, que é uma coligação alternativa popular para Maceió. E a gente tem discutido, né, no partido que as nossas campanhas, principalmente de mulheres, né, feministas, têm que ser nacionalizadas, porque as perseguições, a gente tem a Talíria, que agora está ameaçada de morte, a gente tem a Fernanda Melchione, que também sofreu ataques, né? A Erondina, em São Paulo, e o Boulos, que também sofreram, a Renata Souza, no Rio, que é candidata a prefeita, uma mulher negra, e a gente estava conversando outro dia com elas, né, dizendo da importância de a gente nacionalizar essas candidaturas, porque a gente está sobre um governo federal que faz a cultura ao estupro, né, na figura do dirigente máximo da nação, quando era deputado federal em 2014, quando ele fez aquele assédio, né, criminoso com uma outra, Maria do Rosário, uma outra deputada, né, enfim, que acho que eu não vou repetir porque me faz muito mal, né, as frases, mas penso que todo mundo já conhece o caso, né, e mesmo quando o presidente, ele destrata, né, desqualifica publicamente jornalistas, né, várias jornalistas, né, com palavras de baixo escalão e com
com traços fortes de misoginia, e isso nos ofende, né? Penso que cada gesto, né, de misoginia, né, o feminicídio já realizado, né, no Rio de Janeiro, né, é um feminicídio político. A Renata Souza está estudando esse tema e ela trata. A Renata Souza é a candidata a prefeita pelo Rio, né, e ela já trata na sua tese de doutorado da caracterização de um feminicídio político, um caso de Marielle Franco, né, porque é uma mulher negra, da periferia, que defende os direitos humanos, lésbica, enfim, e que despontava contra as milícias, né, no Rio de Janeiro. Então, um feminicídio político. Então, essa caracterização do país, né, penso que é importante que as candidaturas das mulheres, primeiro pelos dados que você mencionou, que nós temos mencionado, né, dos 570 municípios brasileiros, não chega a 12% governados por mulheres. Então, é um índice muito baixo. Eu fui reitora recentemente, até janeiro desse ano, da universidade. Também o número de reitoras, né, não chegava a 30% e assim, em torno de 25%, né, do número total. Na gestão da própria universidade, a gente teve, eu fui a terceira mulher reitora, né, de um período longo, né, de 13 gestões. Então, 3 mulheres apenas, né, foram eleitas reitoras, né. Então, a gente vê, na situação geral, o poder, né, político, né, a gente tem um atraso no país do voto feminino, né, em 1932, então, e fruto de lutas. Então, eu penso assim, que em um país e em um estado que nós estamos no topo do feminicídio, né, no topo dos estados brasileiros no índice de feminicídio. E a professora Andréa Pacheco, numa pesquisa recente dela, ela mostrou que o feminicídio em 2019, em Alagoas, a gente não tem o dado específico de Maceió, mas se a gente tem 1/3 da população de Alagoas, a gente tem 1.025.000 habitantes, Alagoas em um pouco mais de 3 milhões, então, certamente esse índice repercute. A gente tem 120% a mais em 2019 de índice de feminicídio em Alagoas do que o ano de 2018. Imagine a violência contra a mulher, né, na pandemia, que a gente não tem um estudo específico ainda, mas que os estudos, de uma forma geral, mostram que a violência contra a mulher durante a pandemia, né, houve um aumento. Então, eu gostaria só de dizer, né, que tudo isso, todo esse cenário faz com que a gente tenha candidaturas, né, e que o país seja mais governado por mulheres, né, para trazer essa pauta, não só essa pauta, porque também não adianta mulheres comprometidas com o poder e filhas da oligarquia política, né, são mulheres comprometidas, né, com o enfrentamento das opressões. Eu penso que isso, né, e eu estou vendo Salete, né, e ouvi o podcast passado, né, e a questão da violência contra a mulher negra, né, tem a especificidade, né, a gente já observou, os índices colocam que enquanto para as mulheres não negras, o feminicídio diminuiu nos últimos 10 anos, né, aumentou em 15,7% para as mulheres negras. Então, também tem essa particularidade das mulheres negras. Eu fiz o prefácio de um livro do professor Elias, da professora Cláudia, agora, sobre os corpos em aliança, né, e que trazendo as opressões de gênero, raça e sexualidade, né, e li artigos brilhantes, né, inteirei com dados, né, que demonstram todo esse processo. Então, eu quero dizer que a nossa candidatura, né, Valéria Correia, pelo PSOL e PCB, número 50, se apresenta também, né, como uma candidatura feminista,
porque enquanto, e sempre digo, porque a gente tem que desmistificar as narrativas que se fazem das feministas. Eu acho que a gente tem esse papel crucial, né? Crucial, né? Nós, né, temos que ser feministas enquanto existir o patriarcado, o machismo, o feminicídio e a misoginia. Né? Quando tudo isso acabar, enquanto isso não for desnaturalizado, certamente nós não precisaremos ser feministas. Mas enquanto houver todos esses processos, né, a gente tem que se posicionar, a gente tem que enfrentar, né, a violência contra a mulher, não com a coordenação. Então, nossa proposta é criar uma secretaria municipal da mulher, né, em que todos esses processos de combate à violência contra a mulher, do empoderamento, né, da mulher, né, em termos também de capacitação, vou colocar essa expressão, capacitação para o trabalho, né, o empoderamento sobre todas as formas de opressão, né, porque está na juventude negra, né, a juventude da periferia, também nossa cidade, o nosso estado, estamos no topo do genocídio da população da periferia negra. Eu peço desculpa, mas eu tenho sempre que situar em que processo a gente está, porque a gente não está sob qualquer processo. Né? Antes de ontem, eu estava numa conversa ampliada sobre, só para concluir, sobre educação, né? E nossa conversa foi invadida por hackers com traços de misoginia pura, com palavrões. Foi. Então, assim, não é qualquer coisa, né? Nós fomos violentados, os educadores foram violentados, é uma violência contra a minha candidatura, porque eles falaram especificamente no PSOL, e está acontecendo isso, eu recebi a solidariedade de Erondina, de Fernanda Melchione, de Talíria, porque é um processo nacional, né? As milícias cibernéticas, né, são violentas, né, e não só são cibernéticas, e tem um comando. Uma reunião do fórum também foi invadido, Valéria, e aí eu faço parte do Fórum Negro, né, do Fórum Afro, e colocaram vários macaquinhos dançando na tela. É terrível, né? Porque a gente se sente realmente violentados, né? Quer emendar aí com a primeira pergunta, Sal? Começa você hoje. Né? Eu já comecei a falar, né? Então, Valéria, no seu ponto de vista, né? Por que a gente precisa de mulheres na política? Historicamente, especialmente no Brasil, mas isso é mundial, é uma sociedade do patriarcado, né, onde os homens estão associados ao poder e ao poder político, sempre. As mulheres que transitam na política, geralmente são as mulheres, as filhas, esposas. Eu tenho que falar aqui um discurso recente que eu assisti, né, de um dos candidatos, né, do JHC. Ele, quando foi, o palco era eminentemente, eu não consegui ver mulheres, eminentemente na transmissão, né? Pode ser até que tivessem mulheres, mas as mulheres apresentadas por ele foi a mãe, né? E a noiva do amigo, né? E quando ele falou que a mulher, né, era importante valorizar a mulher porque ela tinha um poder divino da reprodução. Ele não falou a palavra reprodução, né, de ser mãe. Né? E esse dom dado por Deus, veja a concepção de um jovem, né? Porque é inadmissível que um jovem conservador, né? E aí é admissível porque é um jovem conservador ter essa concepção, né? Que é um dom, a mulher não pode estar onde ela quiser, a mulher é reprodutora apenas, né? E o elogio foi a capacidade então, a mulher, se optar por não ter filhos, né, por estar onde ela quiser, eu tenho uma geração de amigas, eu tenho filhos, né, tenho 2 filhas que pensam como eu, que bom, e um filho que pensa ainda mais avançado que eu, meu filho, porque vai para a cozinha e tudo mais, porque viram a nossa criação,
né? Mas eu tenho muitas amigas, muitas companheiras que não querem, é uma opção, né? Não serem mães. Gente, isso é o maior absurdo que a gente ouviu, né? A valorização da mulher pelo aspecto reprodutivo. Então, eu quero dar esse exemplo porque é da política local, né? A gente tem um outro candidato, que é o Gaspar Alfredo, que quando foi secretário de Segurança do Estado, né, fazia apologia à violência, né, e a violência em todas as dimensões, né, as armas, né, então, veja, que candidatos, eu estou falando desses dois, né, e aí, se a gente vê o histórico dos demais, mas eu tenho esses exemplos agora, né, para não falar dos demais. Então, vejam, então, por isso, sabe, Salete, que a gente tem que ter mulheres, né? Eu queria complementar, né, porque eu sou uma mulher não negra, né, mas eu penso, sabe, Salete, que todos nós, negros, povo preto, né, nós somos de uma terra, e Alagoas tem que se orgulhar muito disso, e é pouco falado, de um dos maiores quilombos, né, do mundo, de resistência do mundo, de Quilombo dos Palmares, né, e isso tem que nos orgulhar muito, porque a forma de viver no quilombo, né, que tinha indígenas, não negros, maioria absoluta, tudo povo preto, né, mas a gente tem que ser, os não negros têm que ser antirracistas, né, eu tenho dito isso, a gente não só, né, deve ser não racista, é muito pouco no contexto, né, em que a classe oprimida não pode respirar, literalmente, né, como George Floyd foi assassinado e outros agora, né, e a gente traz na nossa candidatura Igor Silva, que é do Benedito Bentes, é um jovem negro dos movimentos sociais, uma liderança de um bairro, um dos bairros mais populosos, dos 50 bairros de Maceió, do Benedito Bentes. Então, ele representa para a gente a periferia, o jovem negro, a juventude negra que está sofrendo um genocídio, né? E isso os dados mostram. Vou pegar o seu gancho que falou da questão do Igor, e aí eu quero que você fale, assim, para você, assim, qual é a sua opinião, a importância de se ter cotas para candidaturas de mulheres e de pessoas negras? Olha, para mim, primeiro que a política de cotas é uma vitória do povo negro. Eu fui reitora, vocês sabem, né, todos sabem, até janeiro de 2020, agora, né, durante a nossa gestão, Ciane sabe, vocês sabem, a gente tinha, né, a gente teve, eu digo ousadia, mas acho que todos deviam ter essa ousadia, né, por exemplo, eu dei uma canetada, eu fui muito criticada com uma canetada, muito criticada por muitos, né? A primeira canetada, no bom sentido, porque eu tinha possibilidade de fazer, né? Foi uma canetada no sentido de indução de uma política, né? Assim, então, a gente tinha, para os programas de pós-graduação, 45 vagas para professor visitante. E eu coloquei como critério, né, para que os programas recebessem e eles adotassem a cota de 10%, né, para os alunos ingressantes fossem negros e negras, né? Foi muito criticado, alguns programas à época não aceitaram, então também ficaram sem um professor visitante. Mas assim, a canetada não é uma canetada, porque a gente tinha proposta indutiva, a gente disse desde sempre que a gente ia, né, priorizar a questão das cotas, né? Então, não foram desavisados. Então, eu tenho muito orgulho dessa indução, dessa política indutiva. E a outra, eu gostaria de trazer, junto com o INEG, né, e os movimentos negros, né, a professora Lígia, que do NEAB, que se tornou NEABI, eu quis muito que se tornasse a Lígia, enfim, a gente, NEABI, porque aí Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas se tornou, né, a gente ampliou, porque a questão étnico-racial, né, também é importante, a questão étnica, né, então a gente construiu com os movimentos a proposta de uma cota na pós-graduação, né? Não existia
eram poucas as universidades que têm esse tipo de cota, e a gente conseguiu instituir, né, duas coisas, acho que muito importantes, tanto a cota na pós-graduação, para negros e negras, para pessoas com deficiência, né, e para indígenas. Então, foi uma boa novidade. Também as comissões de heteroidentificação, né, a gente instituiu, porque no início a gente disse, não, tem que ser autodeclaração, a gente respeitava muito, mas depois viu que existia fraude, existiam as fraudes e as denúncias, né, então a gente disse, não, a gente tem que, não pode, tem que instituir, né, e todo foi um processo de formação, com pessoas que se envolveram de corpo e alma, né, nesse processo. Assim, eu tenho muito orgulho de como reitora, ter deixado essa herança, essa boa herança, na verdade, um legado positivo para a universidade. Ser representante de um partido que tem uma bancada negra forte, que tem voz, né, que tem uma bancada da periferia forte, que tem vez e voz, que tem mulheres negras candidatas, eu digo que eu me sinto muito bem. Eu tenho que dizer que é um terreno fértil, né? Eu diria que esse cenário é um terreno fértil para uma gestão muito diferente do que está posto. Eu vou pegar o gancho dessa tua fala, Valéria, para puxar o nosso próximo tema, como num país tão polarizado, né, como a gente tem vivido, assim, desde a reeleição de Dilma, né, e do golpe, e de lá para cá, a gente vem dentro desse lugar de uma polarização do país entre direita e esquerda, entre certo e errado, entre Deus e o diabo. Então, assim, isso vem se fortalecendo. A gente teve uma campanha para a presidência onde isso ficou nitidamente dividido um país entre vermelho e verde e amarelo, né, entre o patriotismo e a minha bandeira jamais será vermelha, né? Então, assim, dentro desse discurso polarizado que a gente vive, você cita agora algumas campanhas, né, que estão surgindo, campanhas incríveis, né, da bancada negra, tem campanhas também só de mulheres, existem outras campanhas de coletivos periféricos. Então, dentro dessas possibilidades, como que seria governar uma cidade como Maceió com uma bancada reacionária? Como é que você se imagina existindo esse diálogo dentro desse país polarizado, com uma bancada de vereadores de uma oposição de direita forte? Essa realmente nunca é fácil para nós, nunca foi fácil. Eu sabia disso, né? Quando eu assumi a universidade, né, não foi fácil. Eu passei 4 anos, e eu quero pegar esse exemplo para dizer o que se aponta para a gente. Eu assumi em janeiro de 2016, em seguida veio o golpe pela via parlamentar sobre uma mulher, né? Então a gente vivenciou o golpe, né? E entrou o governo Temer, que atacou do ponto de vista financeiro as universidades. Esse tipo de cenário eu enfrentei, né? E não foi um cenário fácil, né? Eu enfrentei 2 governos de extrema-direita, né? Quando eu fui reitora, mulher. Existia uma perseguição às reitoras mulheres, né? Também, né? Com fortes traços de misoginia. Quando, por exemplo, o desministro da educação, porque todos são desministros, né? O último agora disse que ser professor é a última linha, quando não se tem nada para fazer, vira-se professor, né? Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa que a gente tem escutado. Por isso que a gente precisa aproximar do povo, dessas bancadas. Então, eu não tenho dúvida, Ciane, e a todos os nossos ouvintes, né, que não será fácil, porque eu já passei por isso. Eu passei 4 anos do meu mandato como reitora, sofrendo ataques, inclusive de fake news, né? Quando eu fui ao Supremo Tribunal Federal, representando os reitores do país e as reitoras, com amicus curiae contra a lei da mordaça, a lei da escola livre daqui de Maceió, de Alagoas, da bancada de Alagoas,
no outro dia, eu fui abominada com palavrões, foi uma coisa assim, um ataque a mim, né? Assim, de tudo que você imaginar nas redes sociais. Então, assim, eu vivi 4 anos sob um forte ataque, né? A gente teve uma intervenção federal no hospital universitário, onde eu indiquei uma superintendente e o governo federal indicou outra superintendente, e eles vieram, e nós ocupamos, primeira vez na história recente, que uma reitora tem que ocupar o gabinete de um hospital universitário para brigar com o governo federal, e nós ganhamos, porque eu tinha esse poder discriminatório legalmente, né? Legalmente, para indicar uma superintendente. Uma mulher, veja, uma mulher enfermeira, né? Então, mas assim, eu não tenho medo. Primeira coisa é muito, muito importante dizer, né? Nós não temos medo, nem eu, nem nós. Eu sou um coletivo, né? Eu represento um coletivo. Se, né, pensam que vão nos meter medo, se a gente recua, né, não recuaremos a qualquer intimidação. O Brasil, né, precisa de pessoas como nós, né, que nos colocamos no confronto, no bom enfrentamento, porque nós não estamos contra o povo, né, e o povo precisa compreender, né, e aí a gente tem a expressão de Gramsci, que são os aparelhos privados de hegemonia, né, e como eu sou gramsciana, tá? Sou gramsciana, estudo Gramsci, não sou gramscista, e penso que o que a gente tem que construir é essa contra-hegemonia que é no cotidiano. Então, vamos para o confronto das narrativas, das ideias, das ações. A Valéria iniciou falando que tinha assistido o podcast anterior da gente, que falava da Lei Aldir Blanc, né? Então, quem não assistiu ainda, corre lá, que está no YouTube. E aí, Valéria, você viu no podcast que a gente criou vários fóruns aqui em Maceió, né? E dentro dessa a Lei Aldir Blanc forçou, né? Ainda bem, né? Forçou que a cultura se organizasse, né? A cultura se reunisse e a cultura criasse movimento, né? Movimento até criou fala, né? Então muitos governantes traziam a cultura para aqui, para Alagoas, para o Nordeste, para Maceió, sem ouvir o movimento cultural, né? Sem perguntar o que é que a gente queria. E a Lei Aldir Blanc fez a gente brigar por cotas, né? Brigar por espaço, brigar por várias questões. E eu queria saber de você qual é o plano, né, para a cultura nessa candidatura, né? O que é que você pretende, como vai ser essa relação com os fóruns, como é que vai ser esse movimento cultural? Primeiro dizer que a Lei Aldir Blanc, né, Aldir Blanc morreu agora em plena pandemia, né, é o compositor daquela bela música Bêbado e Equilibrista, né, que foi, inclusive, ele, João Bosco, né, inclusive, ele fez um depoimento muito importante quando o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais foi preso, porque foi preso por acusações, estão construindo, né, já terminaram, um memorial pela anistia dentro da universidade, um belíssimo monumento, um espaço que recupera essa história, e ele foi preso, e o Aldir Blanc fez e o João Bosco fizeram um belo depoimento, porque o nome da operação da polícia à época foi Esperança Equilibrista, se referindo à música de Aldir Blanc e João Bosco. Enfim, a nossa candidatura foi muito recente, né? A gente está programando a primeira live agora, né? Era reunião ampliada com os educadores, aí a gente já tinha marcado reunião ampliada com a saúde, reunião ampliada com os movimentos culturais, reunião ampliada com os movimentos sociais. Então, a gente suspendeu para pensar um pouco na segurança. De toda forma, a gente ouviu alguns, né, para elaborar o plano, porque a gente tinha que registrar até a semana passada, e se não registrasse, enfim, toda a nossa proposta vai ser de muita escuta, A gente já colocou
né, que a gente vai construir o diálogo com todos esses fóruns, né, e com os movimentos culturais de Maceió, né, para que a cultura, né, nessa concepção mais ampla do que a cultura, né, a cultura atravessa a vida da cidade, né, a cultura não é só, e aí a gente tem que ir da erudita e a popular, né, mas salientando as expressões populares de cultura, dando visibilidade, né, e fortalecendo. Então, isso já está no nosso programa, né, quem colaborou muito foi um professor, ex-professor de Tiziane, né, Otávio Cabral, né, Ana ainda é meu professor. Então, a gente vai fortalecer em cada bairro, né, os pontos culturais, as expressões, mas num processo, não aquela a expressão só de eventos, não, né, a cultura como um conceito muito mais amplo. A gente também colocou, né, como um eixo, numa experiência muito exitosa na nossa gestão, que foi Jaraguá, a Bienal, realizada no ano passado. Nossa, foi maravilhoso! Então, a gente quer reeditar, né, não como Bienal, né, primeiro, é possível democratizar as ruas, né, então, primeira coisa, com cultura, com arte, com demonstração de que maceioense, alagoanos têm história, né, pode se encontrar, né, sem qualquer traço de violência, porque para a gente construir aquilo foi muito difícil, porque as pessoas nos amedrontavam. Olha, a gente desafiou muita gente, né, e não aconteceu nenhum episódio, né, de violência como muito pelo contrário, aquele evento foi assim, a alma, né, da cidade, né, a alma de ser de Maceió, de uma perspectiva cultural de rua, e que nos surpreendeu do ponto de vista de ir para além do que a gente esperava, né? Tanto é que eventos depois espontâneos continuaram a acontecer, mas pela uma inércia da prefeitura não soube nem captar essa energia, né, e fazer. Então, eu estou trazendo esse exemplo que a gente viveu e a gente pensa que Jaraguá será, e a gente tem essa proposta concreta, né, o eixo cultural, né, da cidade, né, com fechando as ruas sistematicamente, né, aos finais de semana, e vai ser a referência cultural da cidade, a exemplo do que foi a Bienal. A gente tem proposta de fechar as ruas dos 50 bairros de Maceió, né, para que tenham áreas de convívio, não só do ponto de vista do convívio das famílias, né, mas principalmente do convívio cultural do bairro. Eu diria que mini bienais, né, nos bairros, criar esse ambiente da cultura e da arte e do convívio, porque eu penso que o importante é que a cultura traz a elevação. Ana Arendt tem isso, né, diz isso, que eleva o cotidiano, né, eleva a gente a humanidade, a gente se descobrir como seres humanos. E o outro projeto que é muito importante é que a gente está chamando de projeto Livro Aberto, onde a gente vai criar, de fato, e aí ter espaços concretos, inicialmente nas 8 regiões administrativas da cidade, né, para livro aberto, bibliotecas nas 8 regiões, com espaço de inclusão digital, então computadores, porque os livros também estão nas telas, né, como a Bienal trouxe livro aberto nas telas, então vai ter assim um espaço só com computadores para inclusão digital, e aí é de criança, de adultos, de jovens, né, mas muito voltada para a juventude, claro, espaços para trabalhos em grupos, para contação de história, enfim, a gente pensa que tem que ter esse espaço, né? Então, é um espaço, né, de arte e cultura, né, e leitura, e tudo associado, e tudo misturado, porque não se separa, em cada região administrativa, dando certo, né? Aí, e a gente buscando recursos, né, a gente vai para os 50 bairros, né? Mas a gente tem chamado esse projeto que a gente está criando, é um programa livro aberto, é uma proposta concreta do nosso programa.
Muito bom, Valéria. Recordo muitos momentos assim das suas falas, até mesmo porque eu entrei na universidade em 2010 e ainda estou por lá. Espero, espero que um dia eu consiga me formar. Vai ser jubilada. Não, já fui, já estou de novo, já fiz Enem de novo, já voltei porque eu sou persistente, eu sou aquela que não desiste nunca. Então, eu queria aproveitar, já que a gente está dentro desse lugar das propostas para a cultura, da proposta para essa movimentação, né, um formato de uma cultura dentro desse lugar dos grandes eventos, dos grandes shows, e queria também aproveitar para botar na roda como que você tem pensado, se tem pensado, dentro do programa, a população LGBTQI+. A gente já falou aqui das mulheres, já falou do povo negro, mas e essa outra minoria dentro da cidade, como que ela foi pensada dentro do teu programa? Sim, tudo o que é oprimido, né, e sofre opressões, a gente vai dar visibilidade, porque inclusive é programático no nosso partido. Em todas as campanhas nossas, a gente tem um conteúdo programático, não só por isso, mas é porque se a gente entrou, né, se está nesse partido, é porque o partido tem essa história, né, tem essa história e expressa essa história nas suas propostas. Então, sim, né, a população LGBTQI+, vai ter um espaço. A gente tem já propostas de cotas, né, tanto por exemplo, para as empresas que vão contratar com parcerias com empresas, né, que a gente contrate, por exemplo, para limpeza, para arte, para todas as parcerias que a gente fizer, né, e também a contratação, né, por exemplo, contratação de uma empresa para dentro das parcerias, né, para a questão da arte, para todas as questões, né, que são transversais a uma prefeitura. A gente pensa em ter exatamente cota, né, para as mulheres, para a população, o povo negro, né, e para a população LGBTQI+. Né? Então, todas as nossas propostas, né, estão com essa visibilidade, né, porque também, e aí a gente coloca em termos de dados, né, Alagoas, né, naquele anuário da segurança pública, né, e da violência, e também no anuário da violência, onde a gente tem um maior índice de violência contra a população trans, né, especialmente a população trans. Eu vou colocar os exemplos concretos. Eu disse, nas contratações, de uma forma geral, cotas, tá? Para essas três, vamos dizer, como enfrentamento dessas três formas de opressão. E da visibilidade e protagonismo, né, dessas três dimensões. Na saúde, essa política que é nacional, aqui, ela não existe, praticamente não existe. Existe o título, mas ela vazia de ações e de estrutura. Então, visibilidade. Na educação, né? Na educação a gente tem uma proposta também de formação, né, dos professores, com cursos específicos em torno dos direitos humanos, né, e das opressões, do enfrentamento das opressões. Então, a gente tem que, na Secretaria de Educação, esse é o foco. A gente tem guarda municipal, a gente não tem a questão da segurança pública fica mais a cargo do governo, né? Mas a gente, nas nossas propostas de segurança pública, a gente tem que fazer esse diálogo com o governo estadual, porque a gente não vai permitir, né, que a política genocida continue na periferia. Então, e também na formação, né, a gente colocou como uma proposta concreta na formação da guarda civil, a guarda municipal, né, ter esses três eixos, inclusive envolvendo os movimentos sociais que vão vir dar palestras, e a gente vai convidar para esses movimentos representantes dessas três dimensões, né, de opressão, eles venham e formem
né, com a gente, tanto os professores, tá? Revitalize, não é nem revitalizar, que ela nunca foi, é ativar a política na saúde, essa política na saúde, e a formação também da Guarda Municipal, né? Mas numa interface com o governo estadual, né? Porque a gente não vai permitir, num governo municipal, eles têm que também respeitar os nossos territórios, né? Então, a gente vai convidar os movimentos sociais para, inclusive, serem formadores. Então, isso é transversal, é uma política, eu penso que é uma política transversal a todas as políticas. Eu citei 3, porque essas 3 são fundamentais, né? A educação, a saúde e a segurança pública da nossa cidade, né? E a cultura, né? 4, e a cultura. Eu trago uma experiência, né? 2 experiências da nossa gestão. A gente criou, pela primeira vez na UFAL, coordenado pela professora Andréa Pacheco, que eu acho que vocês conhecem, um fórum de enfrentamento da violência contra a mulher, contra negros e negras, né, e contra a população, aos sujeitos LGBTQI+. Então, a gente criou um fórum, né, e a professora Andréa convidou esses movimentos e a gente tinha ações sistemáticas, porque na universidade a violência contra a mulher, né, e contra a população LGBTQI+, era muito forte, né, era muito forte. Então, a gente criou como reação, né, como reação. Outra ação importante que eu penso que a gente tem que dar exemplos, né, a gente criou um ambulatório para a população trans no hospital universitário, né, para esse ambulatório inicialmente com médicos, enfermeiras, psicólogos, né, primeiro para dar essa atenção, né, mas com a possibilidade de a gente construir, né, cirurgias, né, para atender essa população, né. Foi assim, uma experiência, a gente já foi no final da nossa gestão, mas a gente deixou esse legado, né, esse marco histórico, dentro do hospital universitário. Também, e não foi no final, mas foi também no começo, a gente, a população indígena, a gente criou um espaço para quando a população indígena chegasse para ser atendida no hospital universitário, com rede, com esteira, para que a cultura, a sua cultura, ela não fosse agredida com o espaço. A gente projetou espaços abertos, mas a gente não conseguiu, assim, a gente conseguiu só fazer a sala. O que a gente projetou não conseguiu por falta de recursos, né? E aí tá aí os projetos e tal, mas assim, o que era, assim, que os recursos, mais que os recursos, mas a boa vontade, a gente conseguiu readaptar uma sala para a população indígena ser recebida dentro da política de saúde indígena. Então, e junto com os movimentos, né, com a população indígena também. Então, dizer que não faremos diferente dentro da prefeitura, né, essa política, né, e como aqui, Tiziane, de fato, Alagoas, infelizmente, né, a gente tem a maior taxa de feminicídio e a gente tem a maior taxa de assassinatos, né, e de homofobia, né, e de assassinatos da população trans, dos sujeitos trans. Então, essa realidade tem que ser enfrentada com políticas efetivas. Então, dados de realidade com políticas efetivas. Então, toda essa além das cotas que a gente tem, né, dos contratos, e aí, em todos os contratos que a gente fizer, vai exigir a contrapartida de cotas, e aí as parcerias público-privado, os contratos que a gente faça para proporcionar tudo que existe, a gente vai colocar com esse corte, né, de gênero, raça, cor, né, sujeitos LGBTQI+. Bem, a gente já está caminhando para o final da nossa primeira parte do episódio, e aí fazer uma retomada, assim, por uma coisa que é muito importante, porque a eleição municipal, normalmente, ela é muito desvalorizada pela população, mas também muito pela mídia, assim, de não colocar foco na importância que é o trabalho do prefeito e dos vereadores para as pessoas que moram nas suas cidades, em todos os 5.570 municípios.
fica se tendo muito foco na questão do governo do Estado e na questão, principalmente no federal, tudo é federal, e as pessoas esquecem que o dia a dia mesmo, o arroz com feijão de todo dia das pessoas, ela tem muito a ver com as eleições municipais. E isso também foi uma das coisas que fez a gente querer fazer essa série de episódios, porque a importância dessa eleição para a cidade. E aí eu queria que você falasse um pouco também da importância dessa eleição, a importância da gente colocar isso para deixar muito claro assim, para as pessoas. Então, Elizabeth, eu vou começar contando uma experiência que eu vivi nesses 2 últimos dias. Eu peguei táxi e Uber para me deslocar esses 2 últimos dias. Minha filha viajou com o meu carro, já era uma viagem programada, eu não sabia que ia ser candidata, e ela tinha uma viagem que levou uma tia, enfim. Aí eu estou sem carro, e peguei Uber e táxi, variei, né, dependendo, até para contemplar os 2 trabalhadores, eu fiz uma mescla aí, e fui conversando, né, anonimamente com os motoristas, né, conversando sobre política, e assim, você acredita que eu diria que foi em torno de 8, né, de 8 pessoas que eu dialoguei. Quase 100%, acho que com exceção de um, disse que não tinha candidato, não sabia de nada das eleições municipais, não gostava de política, era apolítico, né, e que não acreditava mais nisso, estava descrente. Só um que disse, não, tem fulano, né, e erroneamente não estava com a mística sobre fulano, né, que eu vou até dizer daqui a pouco. Enfim, mas dizer que é acertada essa preocupação nossa, né? É muito acertada, né, essa questão. A população não sabe, né? Não é que não saiba, porque a gente não responsabiliza a população, né? Na realidade, essa cultura política, né, que é passada, né, e é estrutural, é que tanto faz votar ou não votar, que as coisas continuarão o mesmo. Então, existe uma descrença, não é que a população, é uma descrença pela cultura, né, política estabelecida. As pessoas não creem mais que é possível mudar através do voto, né? Não creem mais que é possível escolher o melhor para a sua cidade, né? E nem procuram saber. Eu falei dos 8, 7 disseram que não votam há anos, né? Aliás, votam em branco, né? Votam em branco. Então, assim, foi uma demonstração recente, eles não sabem nem quem são os candidatos. 2 sabiam dos candidatos, né? 2 sabiam, e um disse que ia votar em uma pessoa, né? E, por exemplo, um disse que ia votar em JHC porque ele estava cuidando dos bairros que afundaram, né? E aí eu disse para ele, olha, ele foi financiado nas últimas 2 eleições pela Braskem. Pela Braskem. Eu não sabia. Eu disse, tá, então é bom você ver, porque tem o portal da transparência, você vê quem financiou. Não sabia. E olha, eu anônima, nem assim, porque eu acho também meio... Aí depois eu disse, olha, procure saber quem é Valéria Correia, tem aí... E assim, aí um disse, olha essa Valéria que eu falei, sou eu. Aí o cara ficou assim, tira a máscara, eu quero lhe ver. É tão engraçado, né? Assim, o distanciamento dos políticos, né, da população, eles ficaram, os 3 que eu falei ficaram emocionados visivelmente. Eu estava só no carro, né? Enfim, mulher anda só, anda num táxi. Valéria, super interessante você falar isso, que você estava só, né? Você é candidata, mulher, você estava só no carro. Porque recentemente eu fui ao centro da cidade e vi um candidato com mais de 30 seguranças. Eu achei que era uma comitiva. Aí depois eu prestei atenção e eram só seguranças. Eu me assustei com aquilo. Eu disse, meu Deus, se ele é candidato com tanta segurança, né? Imagine quando ele for o prefeito. Pois é. Então, é isso, né? Aí eu estou dizendo esses exemplos porque realmente, para mim, eu tenho um carro, né? Eu até declarei meu carro, 64 mil.
é o que eu tenho em meu nome, né? E eu não estou com carro durante esses 15 dias porque minha filha tinha uma viagem, né? Como eu falei. E aí, essa convivência tem essa convivência, eu digo, essa conversa mais direta, né, com os motoristas, tanto de aplicativos como de taxistas, né? Eu acho que de 8, como eu falei, em 2 dias, né, é um pouco o que talvez, né, é essa expressão de que você não muda a política, eles acham uma coisa muito distante. E assim, eu pensei sobre isso agora, né, eu estava até conversando com o nosso pessoal de comunicação, de coordenação de campanha, que a gente tinha que fazer uma espécie de um vídeo, de uma coisa, da importância do voto, né, porque as pessoas não sabem exatamente isso que você está dizendo, Elizabeth, não sabem que elas podem mudar a sua vida, o seu cotidiano, se elegerem, como elas tem essa, e não quero responsabilizar em nenhum momento a população, né? Não é uma cultura política imposta de quem está no poder, e que é afastar, né? Eles não sabem o seu poder, né? E não se sentem empoderados, né? Nem se sentem motivados a ir votar. Então, a gente precisa dizer, existe uma candidata, eu vou ter que puxar, né, para a nossa, eu tenho que falar, claro, mas existem outros, mas a nossa candidatura tem força, né? Eu penso que nós somos um nome forte, eu e Igor, né? Somos um nome forte, somos um nome, né? Eu, por exemplo, já fiz, além de ter a minha história de vida, eu fiz uma gestão do 3º maior orçamento do Estado, que foi da universidade, num período de ataque de ataque do ponto de vista, inclusive, financeiro. A gente teve 80% a menos dos recursos para as obras, né? E a gente concluiu mais de 25 obras, porque a gente centrou, não construiu nada novo, mas acabou o que já tinha iniciado, né? Com qualidade, com fiscalização, é outra coisa que é importante. As pessoas não sabem nem que o orçamento do município, nem sabiam, né, do orçamento da universidade, não tem noção de orçamento, e não tem noção, eu digo às pessoas, porque é a cultura imposta, as pessoas não têm culpa, né, e eu trabalho o controle do fundo público, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, né, eu dou aula, eu sou professora de gestão, financiamento e controle social de políticas públicas, então, e eu tenho um livro que não ensina, mas que faz a capacitação, mostra de forma... Eu fiz, a partir da minha experiência, 13 oficinas de capacitações com conselheiros dos direitos, né, do campo dos direitos, Conselho de Educação, de Saúde, tarará. Eu fiz 13 oficinas, descrevendo como participar, como controlar, né, eu tinha um projeto de extensão, que era o FACONDE, o Fórum Alagoano de Conselhos de Direitos, que eu viajei todos os municípios abrindo o portal da transparência e dizia, olha, chegou esse recurso para a escola tal, no determinado município. A gente não sabia, essa escola não foi reformada. Veja, as pessoas não sabem que pode abrir o portal da transparência. Pode saber que aquela... A gente sentiu a importância do portal da transparência agora nos fóruns, né? Porque a gente está controlando os municípios que estão fazendo a lei Aldir Blanc. Veja aí. E esse meu livro passou a ser referência no Brasil, né, do controle social, porque ele nasce da minha experiência, dos meus estudos e da minha experiência, principalmente da minha experiência, né, e assim, da tentativa de traduzir, não é traduzir, é de falar a linguagem acadêmica de uma forma que as pessoas compreendam. Não adianta a gente ter, é importante ter, né, mas não é só ter, a gente traduzir do ponto de vista da linguagem popular para as pessoas compreenderem, porque a academia às vezes se coloca muito distante, né? E para mim, digo com toda a minha força, porque, né, o conhecimento só importa se transformar realidades. Se ele não tiver esse poder de transformação, né, para que serve? Né? Para que serve o conhecimento? Né? Já dizia um velho barbudo, né, há muitos anos, né, para que serve o conhecimento? Então, se não for para mudar o mundo, né, para mudar as realidades. Então, eu acredito nessa perspectiva e penso, Elizabeth, que a gente começou a campanha da gente para a reitoria com um vídeo incentivando o voto. E eu estava lembrando disso, a votar, não importa
Quer dizer, importa muito que seja na gente, no 50 na Valéria. Na Valéria e no Igor, importa, claro. Mas, assim, para as pessoas saberem que o seu voto importa, que muda o preço das coisas, que muda o jeito de morar na periferia, que aquela praça abandonada e aquele terreno, por exemplo, que ele sequer sabe que é da prefeitura, que podia ter construções populares, né, para sua moradia, para o sem-teto, ou áreas de convívios, né, para suas crianças, ou dinheiro para construir as creches, já que 75% das crianças de 0 a 3 anos não têm creche, acesso à creche, né, e as mães não tem como deixar as crianças em Maceió, dado de realidade. Né? Então, as pessoas precisam, né, conhecer que tem recursos, que tem dados de realidade, que tem sofrimento emocional e pessoal e coletivo, porque é um sofrimento determinado por uma proposta política, né, que retira dessas pessoas a possibilidade de ter voz e vez, e os dados dessa realidade não serem considerados na alocação do fundo público, do recurso público. Então, essa questão é fundamental. Eu considero fundamental, né, e é possível mudar. Ô, Valéria, eu vou pegar aqui, eu vou resgatar uma fala que você fez agora há pouco sobre o lugar de fortalecimento antes da gente ir para o nosso próximo bloco. Eu acho que tem uma pergunta que surgiu já no debate passado, nem fazia parte do nosso cronograma oficial aqui de perguntas, mas durante o debate com Lenilda, eu acho que acabou entrando uma pergunta que é necessária de ser feita dentro dessas nossas 3 entrevistadas que teremos no podcast, que é a palavra fortalecimento. A gente vê aí campanhas surgindo de fortalecimento, a campanha das periferias, então existem pessoas de várias periferias se juntando numa campanha única, existe agora a bancada negra que se fortalece dentro de uma candidatura única, e desde do nosso despresidente, né, desde as campanhas eleitorais de 2018, que a gente vem naquela vontade de ter uma frente de esquerda. E a gente aqui de Maceió, que nunca tivemos o governo de esquerda à frente da nossa prefeitura, tínhamos um sonho de que talvez agora surgisse uma frente de esquerda para ir aí de encontro com esses grandes oligarcas que temos, né, esses grandes coronéis, né, esse lugar de herança da política alagoana, né? Então, não foi dessa vez ainda. Eu queria entender um pouco assim, se houve essa vontade e o porquê que a gente não conseguiu aí formar esses casamentos aí dos políticos, já que a gente sabe que a gente tem uma base muito, muito parecida, né? A gente tem ali uma base do povo muito parecida. Então, queria entender um pouco aí. Eu lamento muito, concordo com você, e lamento muito que o campo centro-esquerda, e eu digo centro-esquerda, a esquerda, mas os democratas, né, porque a gente está numa situação, eu defendo essa perspectiva, que os progressistas, né, mesmo que não seja da esquerda, mas que defende os princípios da democracia, da inclusão racial, enfim, dos setores, de todos esses setores, a gente tem que se unir. A gente não está contra, a gente está contra uma barbárie genocida que está no poder. Então, Ciane, eu concordo plenamente, né, que esse processo seria vitorioso, mais forte, fortalecido, como você mencionou, se a gente tivesse costurado, feito essa costura e essa lição de casa. A gente parece que não aprendeu quando o bolsonarismo subiu ao poder. Né? Eu faço essa crítica, tá? Como pessoa, como professora, faço essa crítica. Mas eu te digo que eu estava assim, quando eu fui reitora, eu me afastei, eu já era filiada ao PSOL, sou de muitos anos, mas eu tive que me afastar porque eu pensei que o cargo de reitora, não que não pudesse ser, mas eu pensei que, como eu já era muito criticada, se eu tivesse essa vinculação, a gente quando está administrando um órgão, não que a gente não vai desprezar o vínculo, mas eu me afastei porque não tinha tempo e porque eu tinha esse espaço agora da administração que foi integral, né? Minhas filhas até hoje
choram, mas agora já estão colaborando, porque eu decidi entrar nessa candidatura, né, na vida política, é uma vida política partidária agora, né, que eu não sou mais a professora, a ex-reitora ou a militante dos movimentos sociais agora, né, minhas filhas, meu filho é firme e forte, minhas filhas, como tem, eu tenho 2 netos, né, mãe, não sei o quê, mas agora essa que é a mãe dos 2 netos, já veio, já participou, ela disse, a gente quer mostrar que você é uma feminista e que você tem família, porque quando eu fui candidata à reitora, diziam que a gente era um povo sem família, né? Então é interessante, e a família que a gente escolhe, a família que a gente tem, as pessoas não compreendem isso, muitas vezes as famílias são as pessoas que a gente escolhe, né? Então, diziam muito, ela disse, olha, eu não quero, aí ela está colaborando agora, mas eu quero dizer, colaborando assim, já quer fazer podcast, já quer que eu trate de todos os temas, ela disse, olha, mamãe, você tem que dizer que o feminismo tem que existir, isso é minha filha, porque existe feminicídio, as pessoas pensam, criam outra narrativa, né? Ela que está com essas ideias, mas eu só quero dizer isso, porque como foi assim difícil para eu tomar essa decisão. Então eu tomei tardiamente, né, de ser a candidata. Vários partidos me abordaram, né? Mesmo eu sendo do PSOL, mas vários partidos, né, do campo da esquerda me abordaram e me convidaram. Eu disse, olha, só tem uma coisa, eu vou ser candidata, mas se toda a esquerda se unir. Eu respondia, mas com verdade, eu disse, olha, quando vocês vierem com a proposta da esquerda se unir, eu vou ser a candidata, eu não vou ser candidata, né, isso é verdade, o que eu estou dizendo, mas assim, aí as coisas foram acontecendo, eu queria acabar bem, a gestão foi até janeiro, eu não tinha outra coisa para pensar, senão fechar bem a minha gestão, a nossa gestão, que é do coletivo da universidade, então minha cabeça não conseguia, eu estava mergulhada num processo que eu precisava fechar. Quando eu fechei, fui para a sala de aula, aí tive férias, né, uns dias de férias, que eu não tinha tido, e quando eu fui para a sala de aula, de manhã e à tarde, no dia seguinte, a pandemia, quer dizer, não a pandemia, mas o fechamento eu voltei para a sala de aula, né, de manhã, numa segunda-feira, dia 15, de manhã e à tarde, eu fui dar aula, e disse já, olha, certamente, talvez a gente não tenha uma segunda aula, dito feito, fechou tudo. Então, foi quando aí veio a pandemia, e aí as pessoas me procuraram e disseram, gente, como acho que a gente ainda, emocionalmente, a gente não tinha condições de pensar em outra coisa, né, e eu sou do campo da saúde, estava acompanhando da crise sanitária, eu assim, me emociono com cada morte, né, assim, eu não banalizo de fato cada morte, né, assim, então eu fiquei num estágio muito emocionalmente abalada, porque eu sou estudiosa da área, e fiz as comparações, enfim, então, só estou justificando, dizendo tudo isso para dizer que eu concordo, Tiziane, concordo que a gente devia, ontem eu estive na rua, por exemplo, com a Lenilda, né, Lenilda, a gente teve conversa, né, dos 2 partidos, da UP, que é um partido recente, né, para a gente compor, mas o partido tirou uma posição que queria a candidatura da Lenilda, né, e pediu para o PSOL ser vice dela, né. A gente já tinha o meu nome, porque a gente tinha uma articulação com o PDT também, né, com Ronaldo Lessa na cabeça, tinha havido uma conversa para eu ser a vice do Ronaldo, né, num primeiro momento eu aceitei, porque era o único, eu digo, eu e o partido, porque a gente visibilizava a conjuntura, veja, e aí a gente formar e eu ia propor exatamente chamar o PT, chamar a UP para a gente, mas isso não se consolidou, então foram várias coisas que foram surgindo durante a pandemia que não se consolidaram, depois o Ronaldo, por uma determinação nacional, vai, né, ser vice do... e a gente, assim, num primeiro momento, a candidatura do Ronaldo, competitiva, com as articulações bolsonaristas, todos com articulações bolsonaristas, não seria ruim, eu penso, né? Não seria ruim. Mas, aí, assim, só para resumir, foram muitas idas e vindas, né? E na última, quando eu disse, não, eu disponibilizo o meu nome para o partido, a gente foi sentar com o Lenildo, né? Com o Lenildo, tive uma conversa muito franca,
né, com ela, disse, vamos ficar juntas e tal. O PSOL, e isso é uma questão do partido, também convidou, né, tiveram várias e várias conversas, mas assim, até eu compreendo, é um partido novo, né, e foram os motivos que Lenildo colocou, é um partido novo, que precisa projetar o nome de uma mulher, e a gente está num espaço democrático, a gente sai numa coligação com o PCB, né, já foi muito bom. Por exemplo, a Rede, a Luiz Helena, a gente teve conversa, eu acho que era muito importante, né, também a Luiz Helena, a Rede está com a gente. Eu sou, assim, eu penso que era PDT, Rede, né, RUP, enfim, PT, né, eu penso assim, aí é o pensamento da professora Valéria. E a gente aqui está na vibração para, tipo, não foi dessa, mas só por um acaso. Mas a Vamos próxima... puxar a orelha para na próxima a gente começar a se articular de antes, inclusive, né? Porque eu acho que o casamento tem que ter a paquera e tem que ter aquele, né, se chegar, conhecer um pouco. Quando é assim de última hora, dá uma arranhadinha mesmo. Mas eu acho necessário, eu acho que é um assunto que a gente tem que começar a debater, é um assunto que a gente precisa, enquanto esquerda, enquanto militância, começar a cutucar mesmo, assim, os nossos candidatos e as nossas candidatas mais ainda, porque, né, é isso, são as nossas minorias, é o sonho de Maceió, da gente ter uma frente de esquerda e governando, talvez só assim a gente consiga avançar nessa cidade. Então, agora a gente vai para o nosso conversa dentro e conversa fora. O conversa fora é aquele assunto que a gente quer que não se repita. É aquele ponto que a gente diz, opa, não vamos repetir isso, a sociedade não precisa disso. Cada participante aqui conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente e que tenha alguma ligação com o tema ou não. Mas que de fato a pessoa não concorde com a ação, que precisa ser denunciada ou problematizada. E eu acho que eu começo com a nossa convidada. Valéria, qual que é a tua conversa fora de hoje? Então, eu tenho que está dentro do tema e algumas, enfim, eu pensei em 3 conversas fora, eu vou articulá-las, tá? Tá muito longo esse episódio, Valéria, por favor. Tá ficando longo demais. Tá, é uma conversa fora só. Tá, então eu vou falar da conversa fora, que foi a invasão dos hackers na nossa live antes de ontem, né, essa semana. Eu penso que isso expressa que a nossa candidatura é uma candidatura de mulher forte, né, que já incomoda os poderosos. Então, esse tipo de ação, e tinha traços fortes de misoginia, porque a pornografia exibida, né, sem descrição, mas era ofensiva, né, as palavras que foram colocadas eram ofensivas ao partido, inclusive ao PSOL, né, e que tem se estendido no Brasil afora. Então, a minha conversa fora é que não ao feminicídio, né, não a essas ações programáticas de milicianos hackers, né, que se caracteriza, e eu completamente penso que é fora, né, fora toda essa forma, né, do bolsonarismo brasileiro, né, se colocar e de ter, né, nessas articulações bolsonaristas, o ataque a uma mulher candidata, quando discute educação, era uma conversa sobre educação, né, quando se discute a educação pública. Eu aproveito para pegar o embalo para dizer que a minha conversa fora tem tudo a ver com isso. A gente sempre fica nessa, qual vai ser a conversa fora, qual vai ser, e sempre Bolsonaro é conversa fora, sempre, sempre, sempre. E a última, de tirar dinheiro do Fundeb para o programa social que ele quer reinventar, a roda já está feita, a roda, ele quer reinventar a roda, tirando dinheiro da educação e botando dinheiro de precatórios para tentar se reeleger. Conversa fora, Bolsonaro.
E fora Conversa Bolsonaro. foríssima. E fora Conversa Bolsonaro. fora Bolsonaro. Eu vou também no Bolsonaro, olha. Acabou de sair que ele repassou ao programa de Michele 7,5 milhões doados para testes de Covid, né? Então, a gente sabe que em muitos lugares não estão se fazendo testes e ele repassa para um programa, né, da excelentíssima esposa. E que não diz nem que programa é esse. Né? Ninguém sabe, a Não. notícia não tem nem compra, porque esse programa não existe. é um dinheiro Então, que foi. Fora Bolsonaro. Muito fora. Conversa fora e fora Bolsonaro. Bem, a minha conversa fora, eu fico tentando ficar no tema da eleição, que tudo tem a ver, mas é um pouco. A Valéria falou um pouco disso, a gente tem conversado, e que é essa questão da a conversa fora de quem se diz apartidário. Tipo, eu não gosto de política. Eu não quero isso. Não gosto. E tal. Tudo é igual. E aí eu faço o recorte de classe, colocando a classe média mesmo, que é responsável demais por reforço desse discurso. E que fica naquele meio que rala muito, que trabalha, que paga muito imposto, que paga as contas, que rala muito, e que também fica com aquela coisa dos direitos humanos sendo assistencialismo e esmola, que não, tipo, ninguém me deu nada, o governo nunca ninguém me fez, eu sempre tive que trabalhar, eu tenho que tratar bem a empregada, porque se no meu chefe o meu chefe, eu não posso ficar reclamando de nada lá, porque então assim, essa meiuca, que aí eu me coloco também nela, como representante da classe média, ela precisa muito, é muito conversa fora isso, é muito conversa fora, vim com esse papo de que todo mundo é igual, que não vota mesmo, que prefere o Rio de Janeiro, é comum, aqui também deve ter, as pessoas, quando a votação cai num feriado, alguma coisa assim, as pessoas vão viajar, as pessoas não estão nem aí para o voto, e depois paga R$3 de multa, não estão nem aí. Então, assim, para mim, a conversa fora é para essa galera que diz que não gosta de política porque é tudo igual e que, na realidade, reforça o mesmo do mesmo sempre e que está ajudando nessa massacre que é e violenta que é a nossa política que rola para os pobres, né? Para a população que mais precisa. E agora a gente vai para o Conversa Dentro. Cada participante fala alguma situação, exemplo, um fato que tenha rolado recentemente, que tenha alguma ligação ou não com o tema, mas que mereça ser celebrado. Alguma indicação de projeto, ativista, coletivo, iniciativa. Esse é o momento de botar na roda um tema que a gente mereça debater e que todo mundo mereça estar sabendo. E aí, Valéria, qual que é a conversa dentro? Eu penso que as candidaturas de mulheres na política, né? Candidaturas de mulheres comprometidas com outro projeto de sociedade, com outro projeto de cidade, especialmente, para a gente não ter só 11,9% de prefeitas, né, no país, né? Mas que a gente, aí eu destaco a nossa candidatura junto com a periferia e a juventude negra e as bancadas que foram tão mencionadas. A nossa candidatura traz a bancada negra, traz as mulheres negras, traz a bancada da periferia, que são candidaturas coletivas e que precisam ter vez e voz através da nossa candidatura à Prefeitura de Maceió. Muito bom! A minha conversa dentro está ligada em partes com o tema, porque está lidando com o lugar da mulher no poder. Então, hoje, logo cedo, quando eu estava vendo o jornal, eu estava assistindo que Aline Pellegrino e Duda Luizelli estão na coordenação do futebol feminino da CBF, ou seja, pela primeira vez o nosso futebol feminino teremos mulheres nos direcionando. Então, acho que isso a gente precisa comemorar. Pela primeira vez na história, a CBF coloca 2 mulheres à frente do futebol feminino do Brasil. Parabéns para elas.
Então, como vocês puxaram, eu vou puxar a sardinha para o meu lado também. A conversa dentro, para mim, foi o encontro que foi realizado semana passada, já que o podcast vai passar depois, que é a questão da afropresença. Eu acredito que foi puxado pelo Magazine Luiza, né, essa questão de cargos, né, para negros, né, para cotas, e aí aconteceu o Afropresença, que foi feito, então, 3 dias de encontros, né, com empresas, com a sociedade, falando de carreira, com vários líderes negros, com várias pessoas dando oportunidades para os jovens, né, o primeiro emprego e tudo mais, mostrando como entrar no mercado de trabalho, como se tornarem líderes, né? Líderes negros. Então, a Afropresença está de parabéns. Conversa dentro total. Total. Bem, a minha conversa dentro vai reforçando o coro da importância de se discutir política e da importância das mulheres começarem a tomar partido disso, porque é o seu corpo que é legislado, é a sua vida que é legislada. Então, meu conversa dentro vai para a quantidade de coisas, cada vez mais mulheres estão conversando sobre política, isso está sendo debatido. Eu acho que é por isso que é tanto medo, é tanto ataque, é porque sabe que quando a gente se fortalece, é difícil voltar atrás. Vide o aumento das candidaturas de mulheres negras depois do assassinato da Marielle. Então, é semente mesmo, as coisas se fortalecem. E aí, especificamente, no Conversa Dentro, eu falo da iniciativa da Débora Diniz, que, aliás, a Débora Diniz é citada em muitos dos nossos episódios, né? Ela começou no Instagram dela uma conversa sobre política e tem colocado isso acho que é uma vez por dia ou a cada 2 dias, ela coloca essa discussão, tipo, vamos conversar, e aí isso para mim é uma conversa dentríssima demais, e divulgar aí para as pessoas verem, porque é um Instagram a ser seguido, que vale muito. Então, meninas, querem perguntar mais alguma coisa, ou eu posso deixar a última Não, fala? acho que eu estou satisfeitíssima. Eu estou satisfeitíssima também. E aí, Valéria, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite e a nossa proposta de trazer essa discussão para o nosso podcast, que a gente tem gostado muito. E eu te deixo você se despedir, uma rápida despedida, e agradecemos. Então, é mais agradecer essa oportunidade, dizer que, apesar de todo o contexto, né, e por isso a gente precisa, sim, fortalecer essa perspectiva da mulher no poder, né, e estou colocando essa possibilidade para a cidade de Maceió, né, e tenho dito que eu sou um nome forte, né, nós somos um nome forte, o nosso coletivo é um nome forte, é um nome necessário e que a gente precisa fortalecer, né, essas candidaturas das nossas bancadas e a nossa candidatura. Então, agradecer e dizer que mulher no poder, né, eu tive uma gestão em 6 pró-reitorias da universidade, a gente tinha 4 mulheres pró-reitoras, 2 amigos queridos, professores queridos, né, mas, assim, eram 4. A maioria da nossa gestão absoluta era de mulheres, e foi uma gestão exitosa em um período muito difícil. Né? O meu compromisso é também para que a maioria absoluta da nossa gestão seja dentro dos critérios técnicos, políticos, né, importantes, também de mulheres. Então, estou me colocando aí nessa disputa, e é que a gente não pode, apesar dessas divisões e tudo, mas a gente está se apresentando, e é importante a gente dizer que é possível sim, né, a nossa vitória, né, teve assim, em alguns lugares que se começou muito rapidamente, mas que
que pela situação do Estado, das candidaturas colocadas na cidade, né, a gente tem uma possibilidade real, né, e se a gente se fizer acreditar, né, de conseguir ter êxito. Eu acredito nessas possibilidades, né, e estou disposta a ser a prefeita de Maceió com muito orgulho, como maceioense, como mulher. Legal, a gente acredita também. Então, a gente Obrigada. agradece demais. E lembrando que esse é o segundo episódio, um bate-papo com as candidatas a prefeita de Maceió. E a gente vai ter mais um com a Nina Tenório, que já aceitou o nosso convite. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada. Meninas, salutes pela parceria mais uma vez. Beijos. E é isso. Obrigadão, Valéria. Tchau, tchau, meninas. Obrigadão. Eu que agradeço as três lindas mulheres, viu? Adoráveis, adoráveis, com muita potência aí para mudar essa cidade e esse mundo. Vamos juntas. Bora. Beijos, beijos. Bora conversar? Bora conversar.